Gatilho para você rir, a minha esposa, porque a mensagem é um pouco pesadinha. Capítulo 27, versículo 46, que diz assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a, versão abençoada, em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o seu espírito. Eu quero repetir esse versículo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Aleluia. Eu sei que essa é uma campanha voltada à oração, clamor, que está em Jeremias capítulo 33, versículo 3, que diz: Clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu tenho plena consciência que esse propósito é voltado à oração, e eu prometo que eu não vou fugir da temática da oração, até porque o circuito dessa igreja está girando em torno da oração nesses últimos 27 dias, é isso? 27º dia hoje de oração? 29º. Estamos já orando há 29 dias, então nós estamos dentro desse circuito de muita oração, e eu não quero fugir disso. Deus tem falado conosco por intermédio da oração. Deus tem nos dado muitas respostas por intermédio da oração. E é dentro dessa linha de raciocínio que Deus me deu algo tremendamente forte. E eu peço que você sinta-se de forma livre para adorar a Deus e de coração aberto também para receber essa palavra. E assim como diz o pastor Heber, se eu conseguir transmitir aquilo que Deus me revelou, da forma que desceu, eu tenho certeza absoluta que a sua vida nunca mais será a mesma diante do ministério da oração. Queridos, o que nós acabamos de ler aqui, eu queria que deixasse o versículo 46 aqui na tela exposto. Esses versículos que nós acabamos de ler se trata da última oração que Jesus fez. Olhe para quem está do seu lado e diga: Jesus orou a última vez. E na minha opinião, essa é a oração mais triste de toda a Bíblia, a última oração de Cristo. Só que nós sabemos, e eu tive que fracionar, que Jesus ele orou muito ao decorrer da sua caminhada ministerial. Em muitas situações Jesus orou, e para tudo Jesus orou. Jesus orou para começar, ele orou no meio da sua caminhada e também no final orou. Para começar, eu tenho certeza que você conhece muito bem os períodos de oração que Jesus fez no deserto. Esse período era de 40 dias e 40 noites. Foi quando Jesus ele começou a orar para começar. Orar para começar. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele: para começar, você precisa orar. Olhe para outra pessoa agora e diga: para começar, você precisa orar, porque se não orar, não vai começar direito, vai começar à esquerda. Para começar, primeiro nós precisamos orar. Para tudo que nós vamos dar início, para todo o pontapé inicial, é necessário oração. A oração ela é primordial e eu costumo dizer que é inegociável. Eu vou repetir isso. A oração ela é indispensável e inegociável. Para tudo nessa vida precisamos orar.
E eu quero aqui louvar e agradecer a Deus pela vida da minha amiga Aline, que está bem ali. Deus abençoe sua vida. Para todo começo exige oração. Isso é indispensável, indiscutível. E eu não sei o que Deus tem colocado em seu coração para começar, para começo de conversa. Alguém aqui tem orado bastante pedindo a Deus direcionamento a respeito de algo. E o direcionamento que Deus ele libera para a tua vida nessa noite de hoje é: comece de joelhos. Eu vou repetir isso. O direcionamento liberado pelos céus para a sua vida nessa noite de hoje é: comece de joelhos. Jesus começou de joelhos orando num deserto escaldante e um frio terrível durante a noite, durante 40 dias para começar o seu ministério. Jesus ainda não tinha começado o seu ministério, só que ele vai se preparar. Jesus ele era o Messias, era o Filho de Deus, e lá em João no capítulo 1 diz que ele era o Verbo encarnado, o próprio Deus. Então para que Jesus orava tanto e por que Jesus orava tanto? Simplesmente para deixar registro histórico, registro para que eu e você pudéssemos ler e seguir, assim como o apóstolo Paulo ele nos ensina dizendo: sedes imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. Cristo ele fez tudo isso, ele jejuou e ele orou durante 40 dias para iniciar, não por necessidade, não por santificação, porque ele não precisava se santificar, ele era a própria santificação, mas simplesmente para deixar registro de que o próprio Deus que desceu, o Verbo encarnado, mesmo ele não precisando, ele ainda orava, mesmo achando que não há necessidade, precisamos orar. Ainda que o vento não esteja batendo forte e o furacão não tenha chegado na sua tenda, você precisa orar. Essa falsa sensação, esse sentimento de que não é necessário pagar preço, porque hoje em dia nós ouvimos muito isso: Cristo pagou o preço por mim. Não ora não para você ver se a sua vida espiritual não vai despencar. E juntamente com a sua vida espiritual, financeira, casamento, trabalhista, não despenca junto. Deixe de orar para você ver o resultado negativo que vai acontecer sobre a sua vida. E é por isso que Jesus ele deixa registrado em muitos momentos de oração. E esse primeiro momento de oração, de 40 dias de preparação, 40 dias de capacitação, que assim ele nos ensina, me chama muita atenção, porque primeiro ponto, ele não precisava. Em alguns pontos em nossas vidas nós achamos que não precisamos, que é aquela falsa sensação que nos engana, a sensação de superioridade, porque eu venho para os cultos, eu não preciso me esforçar tanto, tudo que eu já faço já está bom. Sentimento de superioridade, eu já dou meu dízimo todo santo mês, para que entrar em um propósito como esse? Sentimento de superioridade. Meus pais oraram tanto por mim, a minha família é cristã, eu nasci em um berço evangélico, portanto eu não preciso me esforçar tanto. Sentimento de superioridade. Jesus ele deixa o registro de oração para o seu começo de ministério, mesmo não havendo necessidade, para te mostrar que mesmo não havendo necessidade, precisa orar, porque é uma falsa sensação. O único que não tinha necessidade de orar e mesmo assim orou foi Jesus. Quem dirá eu e você para começar qualquer projeto? Precisamos iniciar os projetos de joelhos, precisamos iniciar e tomar a iniciativa primeiramente de joelhos. Precisamos começar qualquer propósito, qualquer ministério, qualquer ideia, qualquer projeto, primeiramente dobrando os joelhos no chão e pedindo confirmação a Deus, unção da parte dele e direcionamento. Essa é a parte principal, direcionamento. A primeira observação que eu faço dentro dessa primeira oração capacitativa que Jesus faz é direcionamento. Primeiro ponto, Jesus ele vai para o deserto sendo
guiado pelo Espírito Santo. Ele não vai porque ele quer, ele não vai porque ele acha que é bom, ou porque ele acha que é ruim, ou porque ele acha que o sacrifício vai ser maior. Não, ele é guiado pelo Espírito até o deserto. Então esse é o primeiro ponto: orar para ser guiado para orar. Até porque essa falsa sensação que você acha que você teve, quando você teve a iniciativa de iniciar um propósito, de começar um jejum, ou de dobrar os joelhos na madrugada para orar, você acha que partiu de você essa iniciativa negativo, porque até a força de orar não provém de você, provém do Espírito te guiando e te acordando na madrugada para descer na oração. Jesus deixou registrado: não é a sua força, não é a sua inteligência, não é a sua vontade e nem a sua preocupação com os teus problemas, é o Espírito te guiando até o caminho do quarto, aleluia, que é de ouro. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos no primeiro propósito que nós entendemos aqui dentro da Bíblia Sagrada de Cristo. Ele inicia orando. Ao decorrer do seu ministério nós vemos muitos outros exemplos, e eu tive que fracionar isso, porque senão não caberia a noite inteira pregando, falando a respeito das orações de Jesus e os seus resultados. Então eu fracionei, e eu quero falar aqui um pouquinho a respeito de algumas orações importantes que Jesus fez em seu ministério. A primeira oração importantíssima que Jesus fez, e que nos deixou registro, além dessa pontapé inicial, é aquela que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no versículo 21, que nos fala que Jesus ele chega até o local onde João Batista estava batizando. Quando ele chega lá, a Bíblia nos diz que ainda estando sobre as águas do Jordão, ele inicia uma oração poderosa. Ele começa a orar, e o texto diz: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus foi, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Jesus ele ora e o céu se abre. Ele deixa isso registrado. Ele deixa o registro para que nós entendamos, para que nós venhamos compreender que se nós orar, o céu se abre. Olhe para quem está do seu lado, acotovele ele, incomode ele para ele não dormir, e diga: se você orar, o céu se abre. É só orar. Jesus deixou registrado que se você orar, o céu vai se abrir. E a continuação desse versículo é o que me chama a atenção. É que quando o céu se abre, uma presença de Deus vem descendo de forma materializada. O que era? Era uma pomba que desceu do céu. E depois que a presença materializada desceu do céu, uma voz do nada se ouviu: eis o meu filho, a quem eu me comprazo. Rogério, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que se você orar, o céu vai se abrir, a presença vai descer, e além da presença descer, a voz de Deus vai soar aos seus ouvidos. Você vai procurar achando que é profeta, não vai ser profeta, vai ser o próprio Deus falando ao seu coração. Incomode mais alguém do seu lado e diga para ele: Jesus quer falar diretamente com você. Agora olhe para o outro lado e diga: enquanto você está procurando profeta, Jesus está te procurando na oração. Enquanto você está procurando profeta para ouvir a voz de Deus, Jesus está procurando alguém que tem coragem de orar até o céu se abrir, a pomba que é o Espírito descer e a voz dele começar a falar contigo. Pregador, não estou entendendo, eu vou te explicar. Jesus nessa noite de hoje, nessa quinta-feira, ele reservou para falar contigo e para te dizer que se você dobrar o joelho, o movimento espiritual vai começar a acontecer na tua vida. É só você orar. Só orar. Pregador, qual é o segredo? Orar. Aleluia. Pregador, qual é o mistério? Orar. É só isso, orar. Jesus ele ora para escolher com quem ele vai andar. Isso está em Lucas capítulo 6, versículo 12. O texto diz: num daqueles dias, era um dia normal,
Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. No versículo seguinte, ele escolhe os 12 discípulos a dedos. Jesus deixou esse registro para você entender que você é uma pessoa diferente, e quem é diferente não pode sair andando com qualquer pessoa. Vou repetir isso. Quem é diferente não pode sair fazendo aliança com qualquer pessoa. Jesus, antes mesmo de escolher os seus discípulos, que eram aqueles 12 homens com quem ele iria andar e passar a maior parte do seu ministério, que eram as pessoas que veriam todos os mistérios que ele iria fazer e que de fato ele fez, que eram as pessoas que iriam compartilhar da sua mesa e do seu alimento, que eram as pessoas que iriam compartilhar da sua intimidade, aleluia, e ser próximo, as pessoas que iriam acompanhar os bastidores. Ele ora antes de escolher. Deixa eu te dizer uma coisa, tem muita gente, evangelista Romário, passando por tanta prova nessa vida, porque tem escolhido pessoas a dedo, sem antes fazer um momento de oração para escolher. E eu vou falar, tem gente casando sem antes orar, tem gente escolhendo a companheira sem antes orar, tem gente escolhendo o companheiro sem antes orar, e é por isso que tem dado tanto problema. Já dá problema quando a gente ora, quem dirá quando a gente não ora? É complicado. Jesus orou uma noite inteira para escolher 12, e no meio dos 12 ainda tinha um traidor no meio. Imagina se não orasse. Cotovele alguém que está do seu lado, incomoda ele de novo e diga: tem que orar, porque não é qualquer um que senta à tua mesa. Pregador, você está querendo dizer que Jesus vai começar a revelar com quem eu tenho que andar? Talvez ele não revele. Só que eu tenho ensinado alguns adolescentes por esse dia, e eu disse assim: quando você for orar, seja inteligente. Você não vai orar para Deus trazer a sua ou o seu, você vai orar para Deus afastar quem não é. Vai para lá. Você vai orar para Deus afastar quem não é. E isso já basta. Jesus, ele deixa registrado: ore para escolher com quem você vai andar. E ainda assim, pode ser que haja um traidor, um Judas lá no meio. Não tem jeito. Não tem jeito. E Jesus te trouxe aqui para te dizer algumas coisinhas a respeito disso. Por mais que você seja vigilante, por mais que você seja meticuloso na sua escolha, por mais que você seja vigilante, porque eu estou pregando aqui para uma igreja vigilante, um povo vigilante. Se você não fosse vigilante, nem aqui você teria chegado. Você chegou aqui porque você é vigilante. Você chegou aqui porque você é temente a Deus. Você está me ouvindo aqui agora porque você quer um direcionamento do céu. Então toma aí, lá vai. Ainda que você seja vigilante, tem coisas que vão fugir do seu controle, não tem jeito. Eu estou pregando aqui para alguém, e Jesus está falando isso para alguém que tem aquela coisa de ser meticuloso, de que nada pode escapar do controle das tuas mãos. Você acha que você é Deus, mas não dá. Tem coisa que vai escapar e não tem jeito. E não adianta ficar martelando a própria cabeça achando que o erro foi seu. Não, o erro da traição não foi seu, o erro foi do traidor que te traiu. Vou repetir: o erro da traição não foi seu, o erro foi do traidor que te traiu, que faltou caráter sobre a vida dele. Não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver com a tua escolha, até porque talvez o que lhe apresentaram foi uma aparência legal, e talvez até uma família boa, só que o caráter ficou em oculto. Só que em algum momento ele apareceu e surgiu, e você descobriu quem ele era. Eita, Remaia, Cega, Alabaracanto, Cheia, Cega. Jesus está tirando a culpa da cabeça de alguém que está aqui. A culpa não foi sua, você é a vítima. Eu tenho que ser profeta de Deus. Levante a mão assim nessa noite de hoje. Aleluia. Jesus está removendo toda a culpa que não é sua, todo o peso que foi deliberado sobre a tua vida, porque alguém olhou para você e disse: você falhou, a culpa é sua, eu virei esse monstro por causa de você. Não foi não, não tem nada a ver com você, que diz o Senhor.
Eu disse que seria um pouquinho pesado e eu tenho certeza que está disparando muitos gatilhos de memórias, lembranças. Só que é interessante. E o que é interessante é que quando dói a gente evita falar. Só que se ainda está doendo é porque está aberto, está inflamado. Ferida inflamada não fecha, Carlos. Ferida inflamada, ela gera mais bactéria. Ferida inflamada não fecha. Só que nessa noite Deus está passando o metiolate do céu e está dizendo: vou eu cicatrizar. Mas eu nunca vou esquecer. Claro que não. Você não é doente, você não tem amnésia, você não vai sofrer uma pancada na cabeça, mas Jesus vai cicatrizar esse negócio aí. Você vai olhar, vai lembrar, mas não vai doer. Vai ficar marca, mas não vai doer. É isso que Ele está fazendo sobre a tua vida nessa noite de hoje. Eu sei que a palavra está dura e está doendo, mas é o ponto de Jesus passando por sobre a ferida. Só quem já sofreu o ponto sabe que é complicado. É verdade. Só que Jesus, Ele não para, Ele continua orando. E eu disse que eu ia fracionar e eu confesso que já estou acabando. Jesus ensinou a orar. Como assim? Ele estava ensinando a orar desde o começo. Ele deixa registro dele mesmo orando. Só que chega no meio do trajeto da caminhada dele, ele entendeu que ele precisava ensinar a orar. Só os exemplos não estavam dando certo. O povo não estava compreendendo só com os exemplos. Então ele tomou a iniciativa: eu tenho que ensinar esse povo a orar. E lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 9, ele faz a oração: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade. Assim que ora, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos pecados. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E alguns encerram nessa parte dizendo amém. No original é muito interessante a forma que Jesus ele se expressa. No original em grego, transliterado do aramaico, ficaria mais ou menos assim: Pater remon, roentóis oranóis, agasteto tonomassu, agasteto te basileiasu. Que tem um significado muito mais profundo do que na tradução em português. Para quem não sabe, o português ele é conhecido como uma língua pobre em termos de significados de palavras. Então é difícil traduzir do original para o português, tendo então algo apurado assim como é no original. Mas o que Jesus queria ensinar no original, na origem, na raiz da oração do Pai Nosso? Jesus ele estava ensinando o primeiro ponto de uma forma bem simplificada: que você tem o direito de ser chamado de filho e chamar o seu Deus de Pai. A palavra pater remon, essa junção de duas palavras, ela tem uma conotação muito forte, que é filho amado. Não é só filho, é filho amado. E além dessa conotação de filho amado, também tem como significado filho primogênito. É por isso que se trata de filho amado. Segundo os costumes da época, os costumes judaicos, o primeiro filho, que seria o filho primogênito, era o filho mais amado. Era aquele que receberia a herança do seu pai. É aquele que receberia todas as atenções e que herdaria toda a família, até nos termos de responsabilidade. Deus abençoe. Se seu pai viesse morrer, o filho mais velho teria que herdar toda a responsabilidade que era dada ao seu pai. Era transferida para o seu filho, primogênito. Então, quando Jesus ele fala, orem assim, Pater remon, Pai nosso que estás no céu, ele está dizendo: você é filho, você tem a chave
Se você orar, Ele vai te tratar e vai se comunicar como um filho fala com o pai, como um pai fala com o seu filho. É que você ainda não entendeu. Jesus deixou registrado e disse: ore dessa forma. Você tem a chave. Se você utilizar essa chave de forma certa, de forma correta, a tua oração a partir desse culto de hoje nunca mais vai ser a mesma. Pregador, deixa Deus te usar. Eu vou deixar agora. Deus não está atrás de oração robótica. Deus não está atrás de oração bonita. Deus não está atrás de oração de eruditos com palavras bonitas que até mesmo pessoas que estão ouvindo não vão entender. Deus, Ele quer te ouvir na tua essência. Ele quer saber quem você é. Ele quer saber como é que você fala. Talvez você fala tudo errado e a conjugação do verbo não é certa. É isso que Jesus quer ouvir. Ele quer ouvir você falando: nós vai, nós foi, nós veio, porque essa é a tua essência, esse é quem você é. É assim que Ele quer te ouvir. Olhe para quem está do seu lado e diga: Jesus, Ele quer ouvir verdades e não personagem. Olhe para outra pessoa e diga: tira esse personagem da tua vida. Jesus não está atrás de personagens e nem quer crentes mascarados. Jesus, Ele quer saber quem é você, da onde você veio, qual é o seu problema, o que te afasta dele, se fala palavrão, se não fala, se tem problema com dificuldade com música, se não tem. É sobre isso que Ele quer saber. Ele quer saber quem é você. Ele quer saber quem é que está por trás dessa máscara. Ele quer saber quem é que está por trás desse terno. Ele quer saber quem é que está por trás dessa saia longa. É esse que Ele quer. É esse que Ele quer. Meu Deus. Então Jesus, Ele nos ensina que o filho deve orar assim como o pai fala com o filho. Vamos disparar alguns gatilhos aí agora. Lembra do cruzeiro? Pai, me dá um cruzeiro. Vamos disparar mais gatilhos agora para a geração 2000 para cá. Pai, me dá R$1. Para que você quer, meu filho? Para comprar bala, pai. Só isso. Verdades. Talvez o pai até sabia que não era só para comprar bala. Talvez o pai até sabia que você ia pegar o dinheiro e ia lá pro fliperama bater e chegar com a mão cheia de cal. Talvez o pai sabia que você não ia comprar bala, que você ia talvez até comprar uma bala só com house. E todo mundo sabe qual é a finalidade de quem compra um house e vai para a escola. Talvez seu pai sabia. Talvez seu pai tinha pleno conhecimento daquilo que você faria quando você pedisse algo. E é sobre isso que eu estou falando nessa noite de hoje. É que Jesus, Ele te conhece por dentro e por fora. Não compensa mentir para Jesus ou mascarar uma oração para fingir alguma coisa. Ele te conhece por dentro e por fora. Não compensa se mascarar de crente, de santarrão, de teólogo, falar difícil. Deus te conhece por dentro e por fora. Deus conhece a sua versão do trabalho. Deus conhece a sua versão da escola. Deus conhece a sua versão lá do seu banheiro quando não tem ninguém lá dentro da sua casa. Deus conhece todas as suas versões. Por que esconder isso dele? Não precisa. Conta a sua dificuldade para Jesus. Conta aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Conta aquilo que você faz quando não tem nenhum irmão da igreja ou ninguém da família pertinho de você. Conta para Jesus, porque Ele sabe, Ele te conhece e Ele quer ouvir de você a sua dificuldade. E só então Ele te ajudará a deixar. Falei. Quando eu começo uma mensagem fazendo muita gracinha, porque lá vem uma pedrada, é sempre assim. E agora eu quero caminhar para o final, que é a parte mais tensa dessa mensagem que Deus me deu, e eu falei: misericórdia, Deus. Que é a última oração de Jesus. A última oração de Jesus. Evangelista Vitor, Deus me deu essa mensagem enquanto você pregava na quinta-feira passada. E eu me recordo que na quinta-feira passada, o centro da mensagem que Deus te usou
foi para falar a respeito de quem estava quase morrendo e que Deus iria levantar e erguer, que estava transmitindo vida. Esse foi o teor da mensagem, não foi mais ou menos por aí? Em cima disso, Deus falou comigo: e os que já morreram? Como é que faz? E os que estão à beira da morte, que certamente vão morrer, como é que faz? É aí onde nós entramos ali no capítulo 27, versículo 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E essa é uma pergunta que tem pegado muita gente no momento da aprovação, no período da aprovação. E eu vou falar mais. Aqui está cheio de crente provado, está cheio de crente na prova. Eu estou falando aqui para uma turma que Deus selecionou para esse dia de hoje, porque está na prova, está no vale. Pregador, como é que você fala com tanta firmeza? Como é que você afirma isso? Feriado prolongado. Se você não estivesse no vale, você estaria viajando. E você veio para o culto. Não precisa ser nem profeta para entender que você está aqui porque você precisa de algo da parte de Deus urgente. Não preciso ser nem profeta para entender que você veio aqui buscar algo porque você está necessitado. E eu não estou falando só de dinheiro. Não preciso ser profeta para entender que você está no olho, no centro do furacão. E é por isso que você está aqui, porque você está preocupado, porque tem algo tirando o seu sono, porque você está no meio de um processo de crucificação, resultado de uma traição, mas você chegou até aqui. No meio de um caminho de crucificação que você sabe para onde você está caminhando. Eu estou caminhando no meio do vale da morte, no caminho do Gólgota, o caminho chamado de caminho da caveira, aonde você sabe que todos que passaram por ali morreu. Essa foi a caminhada que Jesus fez, a marcha para a morte. Jesus caminhando e carregando a sua cruz, marchando em rumo, em direção à sua própria morte. Eu estou pregando aqui nessa noite de hoje para crentes que acham que estão vendo o rumo da situação, está vendo que a dívida vai consumir, está vendo que o casamento não está indo bem, e que você está caminhando no caminho da caveira, e que o resultado vai ser morte. É por isso que Deus te trouxe aqui, é por isso que você está aqui, porque senão você nem estaria aqui. Lembra do começo da mensagem a qual eu falei a respeito do sentimento de superioridade? Se tivesse tudo bem, nem aqui você estaria. Você acharia uma perca de tempo vir para a igreja no culto de quinta-feira, em um pleno feriado prolongado. Você pegaria sua família, iria pegar um avião ou entrar dentro do seu carro importado, iria fazer uma viagem, sair do tempo frio de São Paulo e procurar um lugar quente. Era isso que você iria fazer. Só que eu estou pregando para um público nessa noite de hoje que está caminhando o caminho da caveira. O que é o caminho da caveira, pregador? Vou te explicar. Todos que passaram por ali, ninguém sobreviveu. É por isso que era chamado de caminho da caveira. Sabe por que era chamado de caminho da caveira? Porque muitos morriam ali, Carlos, antes de chegar no local da crucificação. Já morria no caminho. Sabe por que é chamado de caminho da caveira? Porque quando a multidão iria acompanhando, porque era um negócio de doido. O cabra apanhando, carregando a cruz, e a multidão olhando atrás. Vamos ver até onde ele vai. Vamos ver até onde ela aguenta. Ninguém suportou, passou daqui, ó. Ninguém aguentou. Vamos ver até onde ele vai. Vamos ver até onde ela aguenta. Se passar dali, o último não passou dali, ele caiu ali, tombou, deixou a cruz, tiveram que carregar a cruz. Não deu, não aguentou, morreu ali mesmo. Nem crucificado foi. Vamos ver até onde ele vai. Vamos ver até onde ela aguenta. Tem alguém te assistindo de camarote, vendo a sua situação, acompanhando, aleluia, a sua resistência, observando se você tem estamina para aguentar essa prova e essa dor. Tem gente fazendo bolão. Vamos ver até onde vai cair de novo. Não vai aguentar na presença, não vai aguentar ser crente, não vai dar certo. Logo vai voltar para o baile, vai voltar para a bagunça, vai voltar para as drogas. Não vai aguentar, porque quem passou por aqui
alguém fazendo bolão, fazendo aposta, dizendo é fogo de palha, vai apagar rapidinho. Não vai não. Olha para quem está do seu lado e diga, não vai não. Jesus foi aguentando, chicotada, chute, cuspida, carregando a cruz, mas ele vai aguentando. Ele vai aguentando. Pastor Jovacir, ele passou da linha do último que havia morrido lá. O caminho era chamado de caminho do Gólgota, caminho da caveira, mas ele aguentou. Ele passou dali. Alguém olha e diz, rapaz, ele está aguentando, mas vamos ver até quando. Jesus está falando com alguém aqui. Remaia, sébia, remandarachando, calacéia. Vai aguentar o processo. Aguenta. Jesus suportou o caminho, ele chega no local da crucificação, preste bem atenção. Haverá algumas provas que Jesus vai permitir você vivenciá-las. Mas pregador, tem orado tanto, por que está acontecendo isso? É necessário que você passe por isso. Pregador, está doendo, eu estou fazendo propósito atrás de propósito, não tenho mais força. É necessário passar por isso. Pregador, já estou fraquinho, não sei nem como eu cheguei nesse culto. Chegou porque o Espírito te trouxe até o deserto, que é essa igreja, para falar contigo no meio desse furacão. Aguenta mais um pouquinho porque é necessário. Jesus chega no local da crucificação, deitam a cruz agora sobre o chão, colocam Jesus deitado lá, estiram os braços dele, pregam sobre as tuas mãos, esticam agora as pernas dele, pregam sobre os pés. E eu não estou falando de Jesus, eu estou falando para a igreja, fazendo uma assimilação entre Cristo e a igreja, até porque ele deixou registro. A crucificação também é registro, e isso explica o porquê que você está sendo crucificado. Ele deixou o exemplo, aguenta. Esticaram suas mãos, esticaram seus pés, tome prego. Depois ergueram a cruz. Aí ele sentiu o peso do seu próprio corpo sobre as suas mãos e sobre os seus pés. A medida de Jesus era mais ou menos a minha, entre 1,70 m e 1,80 m. Ele era magro, a sua silhueta era fina, mais ou menos como a minha. Eu vou me basear no meu corpo. Eu tenho 1,74 m e peso atualmente 79 quilos. Imagina agora, 79 quilos sendo erguido e sustentado pelas mãos e pelos pés, com uma única base, que era prego embaixo e prego em cima. 79 quilos sendo sustentado. Talvez a sua mão agora começa a doer de uma forma a qual ele nunca havia sentido aquela dor, estando vivo. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite de hoje, que está passando por uma situação que você nunca viu seus pais passar, que você nunca viu seus avós passar, que você nunca viu seu vizinho passar, mas você está vivendo. Você está chorando, está gemendo e não está entendendo por que você está vivendo isso. Por que tanta perca? Por que tanto luto? Por que tanto choro? Jesus, ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer: é necessário, filho. É necessário. A cruz é erguida, só que a parte final ainda estava por vir, que era colocar a cruz agora sobre o buraco para que ela ficasse sustenta, sozinha, sem ninguém segurar. Eles colocam a cruz agora no buraco que já estava cavado. A ponta de estaca da cruz agora ela é posta. O peso de Jesus praticamente dobra naquela queda até o buraco da ponta de estaca da cruz. E ele sente o peso, o impacto nas suas mãos, do seu próprio corpo. Tem gente aqui que está sentindo o impacto do seu próprio corpo contra você mesmo. Pregador, pode ser específico? Talvez não, porque está cheio de criança. Mas tem alguém aqui sentindo o impacto do seu próprio corpo contra você mesmo. O teu corpo tem sido muitas das vezes o seu inimigo, por causa desses pequenos impactos que te causam sangramentos. Por causa desses pequenos impactos que te causam sangramentos, eu vou especificar: espiritual, te afasta de Deus, te afasta da oração, te dá vergonha. Você já não consegue mais orar porque tem vergonha, por causa desses impactos do seu próprio corpo. Aleluia! Agora eu vou falar de enfermidade. Os impactos no seu próprio corpo concernente à enfermidade
enfermidade. A enfermidade tem tirado o seu sono, tem tirado a sua alegria, tem tirado o seu brilho. Só que Jesus nessa noite, Ele te trouxe aqui para te dizer: é necessário. E você vai entender no final. Já estou finalizando. Jesus, Ele é crucificado e ali Ele fica durante algumas horas, até que chega perto da hora nona. As forças de Jesus começam a se acabar, as forças vão se esvaindo, os músculos, os tendões começam a tremer, a sua garganta começa a ficar seca. Era a sua vida indo embora. Jesus começa a perder a força e a sua parte humana, até porque Jesus estava ali sentindo muita dor humana. Então a sua parte humana grita dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Não é assim que a gente ora quando a situação aperta e a gente não vê saída. A gente pensa que Deus nos desamparou, que Ele nos esqueceu, e a gente ora: por que me desamparastes? Uma oração meio revoltada, talvez meio murmurante. Por que me desamparaste? Questionamento, como se estivesse colocando Deus contra a parede. Isso não é novo. Jesus, Ele sentiu isso na pele. Ele sabe plenamente o que você está sentindo no momento da agonia. Ele sabe. Meu Deus. Ele te conhece, Ele vivenciou. Só que a Bíblia diz que Ele carregou sobre si todas as nossas dores. Quando Jesus expressa Eli, Eli, lama sabachthani, não era sobre Ele, era sobre eu, era sobre a minha vida, era sobre a sua vida, era sobre as suas murmurações, era sobre a sua falta de força, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele saberia que você não teria força para suportar esse processo que você tem vivido, e Ele sabia que você ia murmurar também. Então Ele exclama dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Foi seus últimos gritos. Deus meu, por que me desamparaste? Abençoa Deus. Eu sei, eu tenho consciência disso, porque foi Deus que me deu. Eu sabia que ia disparar um monte de gatilhos sobre a tua mente, sobre um monte de situações ruins que você viveu e que ainda até hoje não superou. A ferida está aberta. Orações que você fez dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Eu fiz tanto pelo Senhor, eu preguei, eu curei, eu orei em posição de mãos, eu dei dízimo, eu dei oferta, eu fiz propósito, mas por que, Senhor, me desamparastes? O porquê que eu estou passando por essa causa complicada e insolucionável? Não tem solução, não tem jeito, é daqui para pior. Jesus ora essa oração 2 vezes. É como se ele esperasse socorro e não vem socorro. O que vem para ele é uma esponja cheia de vinagre. Eu acho que ele está sentindo dor. Vamos amenizar um pouquinho da dor dele? Quando você está com a afta, o que seus pais mandaram você colocar na sua boca? Vinagre. O bicarbonato tem o mesmo efeito, o mesmo agente anestésico. Quando ele clama Eli, Eli, lama sabachthani, alguém acha que ele está delirando e expressando por tanta dor. Vamos amenizar a dor dele? Jesus vira o rosto. Jesus não queria que amenizasse a dor. Jesus queria deixar registrado que é necessário passar pela dor. E ele passa pela dor. Ele exclama a última vez: Eli, Eli, lama sabachthani. Então a Bíblia diz que depois que ele expressa isso, ele entrega o seu espírito a Deus. E agora eu te convido a ficar de pé. Fique de pé. Eu vou te explicar isso na íntegra, na prática. Aleluia.
Primeiro ele ora de uma forma murmurante: por que me desamparaste? E depois ele deixa registrado que ele entregou o seu espírito a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: a moral da mensagem de Deus nessa noite para a tua vida não é morte física, é morte espiritual. E eu estou pregando para algumas pessoas aqui que está à beira da morte e certamente vai morrer. Se não fizer nada, certamente vai morrer. Eu estou pregando nessa noite de hoje para pessoas que certamente já morreram, pastor Jovaci, que certamente já morreram. Só que o que é interessante é quando Jesus morre no sentido espiritual e físico, trazendo agora e fazendo alusão para a igreja, ele entrega o espírito dele para Deus. Ele não entrega o espírito dele para Satanás. Eu vou repetir: ele não entrega o espírito dele para Satanás, ele entrega o espírito dele para Deus. Descodifica isso agora, porque eu não entendi, pregador. Vou te explicar. Tem muita gente que está vivendo situação complicada, situação de morte, situação de risco, agonia, tristeza, depressão, e tem entregado a sua vida para Satanás, e com um discurso dizendo: Deus não me ajudou quando eu precisei, agora eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de ninguém, não quero mais saber de crente. Se o pastor me mandar mensagem, ele vai ficar falando sozinho, eu não estou nem aí para nada, eu vou beber, eu vou usar droga, eu vou me jogar nas mãos do inferno. E não foi isso que Jesus deixou registrado. Olhe para quem está do seu lado e diga: você pode até morrer. Pesado, né? Mas você não pode entregar a sua vida na mão do inimigo. Não, é entregar a sua vida, o seu espírito, nas mãos de quem pode te ressuscitar. Senhor, eu não aguento mais, morri. Aleluia. Lembra da oração sincera que eu falei? É sinceridade. Senhor, eu morri. Aleluia. Só que eu estou fazendo igual Jesus. Jesus morreu, aleluia, e levaram o corpo dele, um cadáver, para aquela, aleluia, caverna, e selaram a caverna com uma pedra. Tem gente aqui que morreu, já não tem mais, aleluia, já não tem mais esperança, mas não entregou sua vida para Satanás. Aí eu vou mandar um negócio doido: preferiu ficar com depressão, mas não preferiu entregar sua vida para Satanás. Se entregou para um quarto escuro, mas não entregou sua vida para Satanás. Muito bem. Muito bem. Disparei outro gatilho, né? E aqui eu finalizo. Abençoa, Deus. Jesus morreu, o corpo dele foi tirado da cruz, tirado do alto, foi levado agora para o sepulcro, que era uma caverna. Fecharam a caverna com uma pedra e disseram: acabou. Acabou. Já era. Glória. Finalizou. Para os mais jovens, finish. Já era. Deu head. Meu Deus. Eu estou pregando aqui para alguém que teve força para sair do quarto escuro, da caverna, que é a sua casa. Rebacaia, serve. Você conseguiu, parabéns, glória a Deus por isso. Lembra lá do comecinho da mensagem que eu comecei a falar que foi Deus que te trouxe, assim como foi Jesus foi guiado até o deserto pelo Espírito Santo? Sim, essa força que você teve hoje para trocar de roupa e vir para o culto foi Deus que te deu, foi Ele que te trouxe para ouvir essa mensagem, para ouvir essa configuração nova que está descendo sobre a tua vida dos céus, para que você possa entender que de fato você morreu, você está trancado no quarto escuro porque você preferiu morrer e se trancar dentro de casa no quarto escuro do que entregar a sua vida para o diabo, de ir para a prostituição, para as drogas. Bem-aventurado foi você, porque nessa noite Jesus está dizendo: chegou o seu terceiro dia. Chegou o seu terceiro dia. Olhe para quem está do seu lado, talvez ele não está entendendo, mas diga para ele: chegou o teu terceiro dia.
Para quem não entendeu, eu vou te explicar. A Bíblia diz que Jesus morreu, ele foi selado na caverna, só que já ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Pegue na mão de quem está do seu lado em nome de Jesus, porque eu quero fazer uma oração. Você vai orar comigo, eu vou orar com você, e alguém aqui nessa noite vai ressuscitar. É o seu terceiro dia. É o seu terceiro dia. Alguém achou que você ia permanecer morto, mas é o seu terceiro dia. Aleluia. Davi, é o seu terceiro dia. Te diz o Senhor, Davi: todas as minhas promessas ainda estão de pé. Remaia sébia. Mantu que a sera mandara candoramaya. Vou eu fazer conforme o que eu te disse. Remitstel e a calacébia. Tu já tem filtrado o que foi eu e o que não foi eu. É a céia. Eu tenho te dado discernimento e sabedoria. Tu conheces a minha voz. Vou eu fazer o que eu disse que faria, te diz o Senhor. O terceiro dia chegou, e é hoje. É nessa quinta-feira, não é na próxima, é hoje. Glória! Pegou na mão de alguém? Pegou? Pegou. Vanessa, hoje tem justificativa, não é comigo. Já entendeu, né? Essa oração quem vai fazer é você. O pregador não vai orar por você, porque eu não conheço o seu íntimo. Eu, Rogério Antônio Gregório Ferreira, não conheço o seu íntimo. Eu não sei aonde o calo tem apertado. Eu não sei qual é o seu caminho do Gólgota. Eu não faço ideia do que você está passando. E assim como eu disse no começo do meu sermão, tira a máscara, mostra quem é você. Quem é você? Qual é o seu problema? Eu errei, mas eu errei certo. Quem é o seu problema? Mostra para Jesus, fala para ele. É isso que ele quer ouvir. É isso que você precisa falar. E eu vou deixar você falar com Deus aí agora. Aleluia, Deus. Deus seja louvado. Engrandecido é o teu nome. Isso. Vai remover. E eu creio na providência desta noite. Tu és Deus grande e tremendo. Pregador, eu queria dobrar o meu joelho. Se quiser, fique à vontade. Márcia, quer eliminar. Tem alguém aqui que vai passar a sentir a presença de Deus. Pra me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aleluia! Deus maravilhoso! Ei, não canta não! Deixa pra cantar depois, ó. Aproveita pra orar. Tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Vai ser mais difícil. É o mesmo que bradado alto. Não temas, estou contigo. Deus já fez o caminho aberto pelas águas. Vai romper quantas vezes ele ao deserto haverá. Ouça a voz, Deus te dá escada.
forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que arreta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, mas tem vários grandes filhos, é o mesmo que trabalha o lugar. Não temas, sou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já fez. Aproveita para orar, terra. Aberto pelas águas. Aproveita para tua oração em dias. Aproveita, Jesus está liberando vida sobre alguém nessa noite de hoje. Recebe vida. Recebe vida. Alguém está sendo ressuscitado espiritualmente falando. Receba milagre. Receba o milagre. Receba a presença.